Irmãos, eu gostaria que vocês cada vez mais se apaixonassem. Nós acabamos de cantar aqui, né? Se apaixonassem por esse Jesus, se entregassem por Ele. E uma das maiores evidências de uma pessoa quando está apaixonada, paixão é momento, mas que esta paixão que o Senhor coloca em nossos corações seja uma constância, porque a paixão, ela se torna uma constância, que esta constância fará parte das nossas vidas, e fazendo parte das nossas vidas, nunca mais se apartará dela. É por causa do meu amor para com Deus, para com a sua palavra, para com as coisas de Deus. E esta mulher aqui, vou te convidar a abrir no livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Quem tem dificuldade de achar, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. Acharam? Glória a Deus. Josué, Juízes e Ruth. E Ruth é um livro muito gostoso de ser lido, de ser envolvido e aprender com ele. Provavelmente ficaremos aí um mês neste livro, aprendendo de Ruth, aprendendo a estar fazendo as suas tipificações, isto é, fazendo uma similaridade entre a postura de Ruth com a postura do homem, com a postura da igreja, para com aquele que criou todas as coisas, na pessoa de Deus, criando Jesus Cristo, cuja Ele me deu e te deu Jesus. Deus me deu Jesus. Amém. E este bem não abro mão. Não abra mão de Jesus. Vê o teu irmão e diga assim, para quebrar um pouquinho, né? Tem muita gente séria aqui. Jesus, né? Vê o teu irmão e diga, olha, eu tenho Jesus, meu único bem. Agora para o outro irmão você diz assim, não abro mão dele. Glória a Deus. Que este livro seja um incentivo para as nossas vidas, para que nós aprendamos. O tema é uma decisão correta. Uma decisão correta. Quantas decisões você fez na sua vida? São corretas? Foram corretas? Ou nas decisões que você fez, muitas vezes, deu-se com situações contrárias, não teve êxito e fez até você desanimar. Até fez você não mais continuar a conquistar diante de um sonho que este lhe dá uma decisão para que você continue e você seja fortalecido até chegar no final. Não é assim muitas vezes que acontece? Nas nossas decisões a gente, irmãos, muitas vezes falha. E aqui essa mulher, ela teve um espírito de sabedoria. Lembra-se em Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 em diante, que fala sobre os 9 dons que a igreja exerce. 9 dons. E a igreja deve aprender a exercer o primeiro, que é o principal, que é a sabedoria. Para nós tomarmos decisões corretas. Quem é sábio, toma decisão correta. Então essa noite eu estou falando a pessoas sábias. Fala para o irmão, você é sábio. Eu estou falando essa noite ao povo sábio. Por quê? É um povo que toma decisão correta. Então vamos assim calcar, irmãos, vamos caminhar no que o livro nos ensina. Que riquezas, irmãos. A palavra do Senhor tem profundidade de ensinos e riquezas nas nossas vidas. E precisamos aprender com elas. Então vamos deixar o Espírito Santo falar conosco, trabalhar conosco e sermos pessoas que tomemos decisões corretas. Hoje à noite eu quero que você tome a decisão certa. Mas já tomei, pastor, eu já aceitei Jesus. Muitos aqui já aceitaram Jesus. Não é só aceitar Jesus, mas é na caminhada. O primeiro passo sim é aceitar Jesus. Mas a nossa caminhada realmente tem sido decisões corretas? No teu dia a dia tem sido decisões. Você chega em casa, você sabe o que fazer, e muitas vezes não faz. Você sabe o que você faz, você tem que fazer, e você não faz. Qual foi a tua decisão da hora? O meu cansaço prevaleceu, então eu vou tomar uma decisão, vou descansar.
Aí você relaxa, você descansa, você perde o momento, você perde a hora, e aí vai. E perdeu até a bênção, não sei se foi o caso. Perdeu, por causa de uma decisão. E olha o que implica decisão nas nossas vidas, irmãos. Ruth, capítulo 1, vamos ler do 1 ao 22, irmãos? Quem está sem Bíblia aí? Vamos ficar em pé em reverência à palavra, irmãos? Acompanhe na leitura. Tá. Quem não tem, quer dizer, fique isso, auxiliando o outro para que acompanhe na leitura. Amém? E aí fica ouvindo. Glória a Deus. Nos dias em que julgavam juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em sua casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choravam em alta voz. E lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga a ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Disse porém Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre.
Porque, pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Só até aqui. Pai, nós te damos graças neste momento. Te adoramos pela maneira como as Escrituras são expostas às nossas vidas, cuja, Senhor, dentro dos 66 livros que estes canonizados, que estes, na realidade, nos emitem, nos falam de uma história verdadeira que pessoas, Senhor, se relacionaram contigo, tiveram influências contigo, tiveram descendências contigo e foram por completo abençoadas por vários, Senhor, tomarem decisões corretas. Assim como esta que foi Ruth, nos ensine também, Senhor, na nossa caminhada a tomarmos decisões corretas. Eu lhe peço, Espírito Santo, para que o Senhor venha ministrar em nós nessa noite, de maneira tão especial, de maneira tão diferente, para que sejamos aquele povo que andemos cada vez mais de maneira correta e sejamos, Senhor, como o Senhor sempre projetou que o teu povo fosse um povo abençoado na terra. Que sejamos este povo, Senhor. Nos ajude neste momento, como clamamos, como precisamos, como necessitamos da tua ajuda, Senhor, neste momento, para em cada situação das nossas vidas, Senhor, tomarmos decisões corretas. Nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, igreja. Veja que apaixonante a história de Ruth. Ruth passa um tempo com o povo de Israel. Se vocês perceberam, Ruth não é israelita. Ruth não faz parte do povo de Israel. Ruth faz parte do povo de Moabe. Era moabita. Prestaram bem atenção? Então Ruth não fazia parte de Israel. E Israel sempre foi dirigido, desde Gênesis até Juízes, foi dirigido por Deus. Deus levantou homens. No Antigo Testamento, Deus levantou Moisés, Deus levantou Josué, Deus levantou Abraão para fazer grandes coisas. Desde esta época até Juízes, Deus se manifestou ao povo para que o povo fosse dirigido por ele. Aí entrou Juízes para que viesse julgar o povo, porque o povo estava fazendo coisas erradas, porque estavam tomando decisões erradas e estavam até, irmãos, não sei se posso dizer assim, mas estavam cansados por serem dirigidos dessa maneira. Que muitas vezes, quando nós estamos cansados por sermos dirigidos daquela maneira, tomamos outras decisões. Mas aqui esta mulher tem uma decisão correta, tem uma decisão sábia, que por mais que cansados que nós estejamos, nossas decisões sejam corretas, para que não nos afastemos do Senhor e não soframos juízos, cuja muitas vezes sofremos. E juízos aqui, irmãos, foi este período. Aí terminou Juízes e entra Ruth. Ruth estava justamente neste período de Juízes. E Ruth, não sendo israelita, moabita, foi esta que abençoou, irmãos, indiretamente esta, amém, não tem nada. Indiretamente esta foi abençoada por querer e tomar uma decisão. Então vamos aqui caminhar em relação a este ensinamento. A decisão de Ruth, irmãos, foi muito precisa. Não teve situação de constrangimento, não teve situação que você percebe que ela titubeou. Quem titubeou aqui, se você prestar bem atenção, foi Orfa. E veja o que o texto fala. Orfa, o que ela fez? Ela voltou. E se nós começarmos a entender, quando uma pessoa volta, é um sinal de recuo. Quando ela recua, ela está denotando para si que ela está com desejo de voltar o que era. Lembra-se da mulher do estátua de sal que foi transformada? Que situação era essa? Era a região, uma situação que Ló estava nessa cidade, que era Sodoma e Gomorra.
E Abrão ali orando pelo seu sobrinho. E perceba que Ló fez uma das escolhas. Não foi a melhor. Porque se você perceber um pouco a situação, os dois caminharam juntos. Mas Deus dera uma orientação a Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vou te levar a um lugar que você não conhece. Lá vou te abençoar. Quem te abençoar vai ser abençoado. Quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. E farei de você pai de grandes nações. Como ele o é. Glória a Deus. E veja, aí caminharam juntos. E começaram a prosperar juntos. Mas não podiam andar juntos porque sempre tinham brigas, situações contrárias. E a melhor situação, escolha que os dois fizeram, escolha sábia. Ô Ló, escolhe o lugar que você quer ir. Ló escolheu, aparentemente, o melhor lugar. Viu uma campina, chamou a atenção dele, foi atrativo. Não é assim que muitas vezes nós escolhemos o que é atrativo e chama atenção. Não é assim que ele escolhe, irmão. Não é assim. O homem muitas vezes vê o momento, a circunstância. O homem vê o que realmente é aparente, não vê além. Lembra quando quando Davi foi ungido, foi escolhido rei? Né? O primeiro que apareceu foi o irmão dele, que bonito, robusto, né? E quando Samuel estava lá para ungir o rei, que foi direcionado por Deus, o que aconteceu? Todo mundo pensava que eram aquelas pessoas bonitas, formosas, fortes, né? Apareceu lá um ranzinza, um exemplo para você entender, né? Apareceu lá um que estava trabalhando com ovelhas, cuidando de ovelhas, cheirando pasto, cheirando ovelhas. Era esse que Deus queria como rei? O homem vê o aparente, o externo. É dessa maneira que o homem vê. Mas Deus vê o interior. E precisamos aprender. Então veja, irmãos, muitas vezes as nossas decisões são aparentes. Voltando lá para Ló. Ló escolheu, irmãos, a campina. E Abraão escolheu o deserto. Conhecemos a história. Quem foi abençoado aí? Abraão. Porque ele viu, não o momento, mas ele viu o que Deus poderia fazer lá na frente. Então essa deve ser uma das nossas posturas de escolha, sabendo que lá na frente Deus vai nos abençoar. Mas tem que ser uma escolha correta. Amém? E nessa situação sabemos que depois que Ló saiu de Sodoma juntamente com a mulher, né, a mulher de Ló, né, saiu, o que aconteceu? Irmãos, quando ela saiu de Sodoma e Gomorra, qual foi a situação que ela teve? Como? Opa! Quando olhou para trás, o que aconteceu? Transformou-se, quer dizer, virou numa estátua de sal. Não ia derreter. Estátua de sal. Por que, irmãos? Porque quando ela saiu da onde Deus a estava tirando, ela estava levando ainda consigo o antigo, o velho. E infelizmente nós muitas vezes, por mais decisões que tomemos, estamos ainda no nosso coração com o velho, com o antigo. Mas graças a Deus que Deus nos dá a orientação hoje de nós vivermos o novo. E eu não vou olhar para trás. É a minha decisão. Eu não vou olhar para trás, irmãos. Aconteça o que acontecer. Eu quero olhar para frente. Quero olhar para Jesus. Quero olhar para o alto, o autor e consumador da minha fé. Eu quero fazer isso. Não quero olhar para trás. Porque a partir do momento quando eu entendo que eu entrego minha vida a Jesus, o Senhor tem toda a direção dela. Sim ou não? Você entende assim? Ou você retoma de novo a sua vida e faz o que bem entender, depois você chega a Jesus. Jesus, olha, me perdoe o que eu fiz. Não. Nós devemos sempre proceder dessa maneira, aconteça o que acontecer, por causa da nossa decisão. Então aqui, irmãos, Ruth teve uma decisão difícil. Olha só, então quero trazer a vocês situações que muitas vezes as nossas decisões são difíceis de tomar. Mas precisamos pedir ao Senhor sabedoria para tomar decisão.
Eu, muitas, irmãos, na minha caminhada, tomei muitas decisões que essas decisões me trouxeram dor e constrangimento. Mas a partir do momento que eu comecei a caminhar com Jesus, eu passei a entender que Ele é que está à frente. E a minha decisão é a que Jesus tome conta de tudo. Um parênteses aqui, irmãos, um pequeno testemunho. Quando me vi na situação de aquisição da minha casa, irmãos, confesso a vocês, foi de Deus. Mas foi uma decisão difícil na minha vida. Porque, irmãos, você adquirir uma casa, assumir um compromisso, cuja você não tem nenhuma condição de dar continuidade segundo aquele acordo, aquela proposta, eu olhando lá na frente, olhei assim: Senhor, eu não vou conseguir. A minha decisão foi difícil, porque eu poderia ter voltado atrás e não ter adquirido o que hoje adquiri. Eu digo sem medo de errar, irmãos, foi por fé. E um dos maiores sentimentos que nos acomete quando a gente toma decisões é o medo. Meu Deus do céu! O medo. O medo começa a fazer parte da gente, que a gente fica: vou ou não vou, faço ou não faço, dou o primeiro passo ou não dou. Onde está a minha confiança? Está em mim mesmo, nas minhas condições, nas minhas forças? Ou vou confiar no Senhor? Irmãos, dá um medo, dá um negócio na hora que, Senhor, dá um nó na nossa cabeça que a gente não sabe, até liga: pastor, o que eu faço de fazer isso? Entendeu? Não é assim? Dá um nó na gente, Deus meu, me ajude. Mas nós precisamos entender que as nossas decisões, primeiro, devem ser direcionadas a Deus. São difíceis, mas se você colocar diante do Senhor, lá na frente, você vai ver as bênçãos do Senhor na sua vida, porque você não confiou em você, você confiou em Deus. Amém? Primeira decisão, aprenda isso. Muitas vezes é difícil tomarmos decisões. Por que é difícil, irmãos? Primeiro, há um constrangimento nas nossas vidas. Há um medo. Há um receio de que as pessoas, como as pessoas vão estar nos vendo, como as pessoas vão estar pensando de nós. Nós nos preocupamos com tudo isso. Por isso que muitas vezes as nossas decisões são até escondidas. Só o Senhor sabe. Não são as claras, são escondidas. Mas esta mulher aqui teve uma decisão difícil, como muitas vezes nós temos decisões difíceis. Vamos ver alguns pontos aqui. Versículo 4 e versículo 5. Muitas decepções estavam atrás desta mulher. Estou falando de quem, irmãos? Ruth. Muitas decepções estavam atrás delas. Vamos ver o versículo 4 e versículo 5. As quais casaram com mulheres moabitas. Primeira situação contrária aqui. Era uma mulher o quê? Moabita. Era uma mulher abençoada ou amaldiçoada? Não tinha meio termo. Israel abençoado e os outros amaldiçoados. Se eu pensar assim, eu era amaldiçoado. Com certeza eu era. Mas Jesus me fez fazer parte desse povo. Oh, aleluia. Eu era um incircunciso. Porque uma das características para se fazer parte do povo de Deus tinha que ser circuncidado. Eu era um circunciso. Mas quando tomei uma decisão em Cristo, eu passei a ser circuncidado. Não no meu órgão genital. Porque hoje uma das características do judeu é no órgão genital. Mas eu fui circuncidado no coração. Aleluia. E me tornei povo de Deus. Olha que consequência, pela minha escolha. E eu espero aqui que muitos aqui fizeram essa escolha. Quem já fez essa escolha aqui, levanta a mão. Aleluia. Ó, primeiro passo. Mas muitas vezes essa escolha se torna difícil, porque Ruth, irmãos, era moabita. O nome dela, as moabitas, é que era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase
10 anos. 5. Morreram também ambos. Quem que morreu aí? Malom e Quilion. Se serve uma sugestão de vocês quererem colocar os nomes dos vossos filhos, está aí. Malom e Quilion. Né? Quilhãozinho. Né? Ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Irmãos, o povo de Israel, nós vimos alguma parte de manhã, o povo de Israel, ele era muito, principalmente a mulher, era discriminada. Até hoje o é. Até hoje tem pessoas que não dão o mínimo valor à mulher. Estou falando coisa contrária? Tem pessoas que não sabem dar o valor devido à mulher. Mas graças a Deus que Jesus veio, o seu ministério todo foi regido por mulheres. E ele confiou nas mulheres, as mulheres foram abençoadas. Glória a Deus pelas mulheres. Está mais animado que de manhã. Aleluia. Né? Foram assim totalmente abençoados. E Jesus fez questão. Por quê? Porque para o povo de Israel, as mulheres eram rechaçadas, eram discriminadas, eram colocadas em segundo plano. Agora imagine você que situação desta mulher, Ruth, moabita, e perdeu o marido. Que situação, que continuidade de uma vida, que benefícios ela teria em relação a ter casado com Quilion, ou aqui no caso Malom, obrigado. Que benefício trazia ela? Pelo contrário, só ia ser discriminada, porque eles não deixaram nenhum bem. Se fosse um macho, se fosse um menino, estaria bem no negócio. Mas é mulher. E mulher discriminada. Então a primeira situação que nós aprendemos aqui, a sua decisão foi difícil. Por quê? Primeiro, pela decepção do momento, da circunstância, da época e da história. E muitas mulheres aqui hoje ainda se decepcionam, irmãos. Muitas vezes tomam decisões que nas suas decisões se tornam difíceis. Por quê? Porque não vê mais saída, não vê mais solução. Mulheres, falando de mulheres. Outra situação, ela não pertencia, irmãos, como Noemi pertencia ao povo de Israel, pertencia a Moabitas. E você pode perceber que a própria palavra estava contra a sua decisão. Olha aqui, irmãos, quando eu fui ler o texto, eu não sabia desse detalhe. O povo moabita é um povo amaldiçoado. Olha, se você quiser abrir sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 23, 3 e 4. Olha só o que diz lá. Vamos ler o Deuteronômio? Volta um pouquinho só, tá, irmãos? Está entre os livros da lei, que são chamados Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que é para os judeus o Torá. Deuteronômio, capítulo 23. Vamos abrir lá em Deuteronômio, irmãos? Nenhuma amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3, especificamente. Acharam? Tá? Então você percebe que a decisão que essa mulher tomou estava totalmente contrária à sua situação. Ruth era abençoada? Não. Por quê? Primeiro, era discriminada. Segundo, era moabita. Terceiro, amaldiçoada. Meu Deus do céu. Misericórdia. Exato. Irmãos, numa situação dessa, o que uma mulher faria? O que você faria, irmãos? Primeiro, não faz parte de um povo cuja este povo foi escolhido. Eu não fazia, irmãos, hoje eu posso dizer, eu não fazia parte, hoje eu sou. Oh, aleluia. Amém. Hoje eu sou parte de um povo que foi escolhido.
Eu e você fazemos parte desse povo que foi escolhido por causa de Cristo Jesus. Jesus quebrou todas as barreiras que estavam nos dividindo, que estavam nos deixando afastados de sermos abençoados. Eu era caracterizado dentro da Bíblia um gentio, e o gentio era amaldiçoado. Eu era um gentio. A situação dessa mulher aqui era moabita, amaldiçoada. Quando a pessoa se vê nessa situação, qual é a atitude dela, irmãos? Normalmente, pegar a mochilinha, põe nas costas, vira e vai embora. Para nós entendermos melhor, né? A gente pega nossas muambas, põe nas costas e vai embora. Deixa eu seguir meu caminho, porque esse aqui não é aquilo que está esperando para mim. E essa mulher estava nessa situação, mas a sua decisão, irmãos, foi convicta, foi decidida, numa situação difícil. No versículo 11, preste bem atenção aqui também, irmãos, olha aqui o que acontece. Porém Noemi me disse: volta, minha filha, volta minhas filhas, aqui no plural, mas falando diretamente a Ruth: volta, minha filha, por que vocês têm que vir comigo? Puxa, eu não tenho mais nada para dar a vocês. Volta. A própria Noemi insistiu que ela voltasse. Se alguém insistir para que você volte, o que você faz? Irmãos, discriminado, amaldiçoado, não tem mais esperança para mim, e alguém insiste, volta, o que eu faço? Bom, tá bom, não penso duas vezes. Não é assim que ele faz? Mas quem está fazendo esse papel de nos desestimularmos, de sermos discriminados, de não fazermos parte de um povo cuja êxito é abençoado? Quem faz esse papel? No Antigo Testamento é claro, irmãos, que é Satanás, o inimigo das nossas almas. Ele vai fazer de tudo para que nós estejamos nessa situação sem tomarmos decisão correta na nossa vida. Existem várias decisões, mas a maior decisão que nós devemos ter nas nossas vidas hoje, primeiro, é entregar as nossas vidas a Jesus Cristo e deixar que Ele faça parte de toda a nossa vida. E dizer: Ele é o meu Senhor e é meu Salvador. E deve ser desse jeito. Essa é a minha decisão. Outras decisões, claro, diante dos teus sonhos, diante dos teus objetivos, diante das tuas buscas, coloque-as diante do Senhor e o Senhor vai te abençoar. Porque aquele que entrega o caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Louvado seja. Porque o meu coração não está nas coisas, o meu coração está em Deus. Se eu tomar essa decisão na minha vida, pode ter certeza, tudo que você fizer, você vai ser abençoado e bem-sucedido. E não vamos ter pesos, não vamos ter dores, não vamos ter situações de constrangimento, até muitas vezes de querer desistir. Pelo contrário, seremos cada vez mais motivados a continuar. E esta mulher estava desse jeito. Já recebeu uma palavra de desânimo da própria Noemi. Noemi disse: filha, volta, porque eu não tenho mais nada para te dar. Então percebemos no versículo 11 que é uma situação que a própria sogra tentou desmotivá-las. Vamos tirar a situação sogra aqui, tá? Não quero, porque muitas vezes a sogra é pejorativo. E brinca-se muito com o nome sogra. Brinca-se muito com isso, é pejorativo. E cuidado com isso. Mas quantas pessoas na tua caminhada até hoje vieram te desestimular? Vieram ser pejorativas, vieram trazer, em vez de consolo, vieram trazer dor, maldição e medo. Recentemente, irmãos, o que aconteceu aqui, que a gente começou a orar, inclusive nas segundas-feiras, o que foi? Foi palavras de estímulo ou foi palavras de desestímulo? Trazendo a pessoa à morte, muitas vezes até desviar-se, abandonar-se. Diante da escolha que um dia fizeram, ela abandonou por causa de palavras desestimuladoras. E se dizem até profetas. Profeta que traz palavra desestimuladora, questiona. A própria palavra do Senhor nos ensina que toda palavra profética deve ser analisada dentro da luz da palavra, para que você não seja enganado e tome decisões erradas.
E nós vamos aprender com isso, irmãos. Então ela foi desestimulada, como muitas vezes acontece nas nossas vidas, dos nossos desestímulos, não é assim? Tem pessoa que vem, em vez de vir nos abençoar, nos fortalecer, olha, você vai conseguir, crê no Senhor, pode ter certeza que Deus vai rever o teu caso, Deus vai transformar a maldição em bênção. Olha, tenha certeza, em casos específicos, irmão? Já trouxe tempos atrás em relação a isso. Cuidado para a gente não ficar perdido em relação a isso. Ah, eu fiz tudo errado, mas Deus vai mudar o que eu fiz errado em bênção. Cuidado, porque um dia você fez a escolha errada. Mas Deus pode intervir pela sua grande e rica misericórdia. Mas não é sempre o que acontece, não. Então, muitas vezes, irmãos, somos levados a sermos desestimulados. Alguém já chegou diante de você, você relatou um sonho e essa pessoa falou, sinto muito, cara, entra na real, meu. Peraí, você tá viajando na maionese, cara, que negócio é esse? Primeiro, fomos as pessoas erradas. E muitas vezes nós queremos ouvir o que realmente nos favorece. E quando nos é dada uma direção, uma orientação que não nos favorece, a gente... Peraí, Senhor, peraí, não é bem assim, né? Não é? A gente volta atrás e as nossas decisões passam a ser dúbias. Cuidado com isso. E Noemi, irmãos, Ruth tinha todas essas situações, mas a sua decisão foi difícil, mas foi decisória na sua vida, que lhe trouxe mudança, transformação e bênção. Vamos ler também o 14, 15, que relata? A sua cunhada deu-lhe um mau exemplo. Quem é a sua cunhada? Aquela que casou com, não sei se foi Quilom ou Malom, mas tudo bem, órfã, né? Que casou, não sei se foi Quilom ou Milom. Enfim, a sua cunhada deu um mau exemplo, irmãos. E muitas vezes a gente começa a olhar para as pessoas, cuja muitas vezes essas pessoas dão mau exemplo. O que aconteceu com ela? Então de novo choraram em alta voz. Órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra. Existe uma certa similaridade aqui, né? Não que estamos dizendo que ela é traidora, mas Jesus foi traído de que maneira, irmãos? Um beijo. Porém Ruth se apegou a ela. O que aconteceu? Órfã, vazou. Órfã foi, se mandou, seguiu o rumo dela, porque foi uma decisão que ela tomou. O que aconteceu com Órfã? Voltou ao seu povo. O que aconteceu com o seu povo, irmão? Foi destruído. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Cuja aquela mulher que foi transformada em estátua de sal, olhou para trás porque ainda tinha resquício do que Sodoma e Gomorra estava apresentando a ela. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra, irmão? Destruída. Preste bem atenção em relação a isso. Decisões que nós devemos tomar. Se você está em dúvida na decisão, busque a Deus para Deus te dar uma decisão correta. Amém? E ela tinha todas as condições de fazer o que Órfã fez. Muitas vezes nós temos todas as condições de tomarmos decisões das nossas vidas e estas são erradas. Tudo nos é favorável para tomarmos decisões erradas, sim ou não? Tudo não é favorável. Mas aqui o quadro é diferente. Por causa de uma postura. Por causa de uma que reconheceu além. Passou a conhecer Noemi, israelita, um povo abençoado. E faço uma pergunta aqui. Quem quer fazer parte de um povo abençoado? Quem não quer? Até mesmo o ímpio, se você fizer essa pergunta para ele, você quer fazer parte do povo abençoado? Quero. Toma uma decisão correta. Toma uma decisão na sua vida. Não quero nem trazer outros quadros, outros exemplos de decisões, irmãos, enquanto a emprego, enquanto a esposa, enquanto a compras de A, B, C. Não quero questionar em relação a isso. Porque eu tenho certeza, se nós estivermos lá envolvidos em Mateus capítulo 6, versículo 33, tudo vai ser direcionado. Porque, em primeiro lugar, a minha escolha, eu vou escolher primeiro buscar o reino de Deus.
e as demais coisas me serão acrescentadas. Eu vou desfrutar e vou me deliciar enquanto estiver na terra. E a palavra do Senhor, Isaías capítulo 1, 9 e 10, fala claramente, olha, se eu quiser e obedecer, comerei o melhor desta terra. Você acha que Deus não tem o melhor para você nessa terra, igreja? Sim. Além de Deus já ter prometido o melhor nos céus, cujo nós vamos gozar nos céus, mas eu vou também desfrutar aqui na terra. Mas diante da minha decisão, da minha escolha, para que eu cada vez mais coloque Deus em primeiro lugar. Quem lembra da oração de de Jabes? Irmãos, numa oração tão pequena, Deus o abençoou de tal maneira que foi maravilhoso. Deus, tomara que o Senhor me abençoe. Primeira parte. Até trouxe uma pregação e fiquei pregando em cima de um mês esse tema, né? Quem lembra? Amém. Tomara que me abençoes. Segundo, alarga as minhas tendas. Que coisa linda, irmãos. Deus vai acrescentando cada vez mais na sua vida. Terceiro, Senhor, tudo quanto eu fizer esteja comigo. Nunca esqueça de Deus o que você faz. Pelo contrário, começa a reconhecer Deus em tudo quanto você faz. Senhor, esteja comigo tudo quanto eu fizer. Até mesmo se eu for no banheiro, Senhor, esteja comigo. Ah, mas banheiro, pastor, é complicado. Não é complicado, não. Você acha que Deus não sabe o que você está fazendo? Eita Deus. Deus é aquele que sonda o coração, que sabe de você, nem adianta se esconder, porque Deus, até onde você se esconde, Deus sabe o que você está fazendo. Deus sabe que você está temeroso e tomando decisões muitas vezes erradas. Deus sabe. E quarta parte, Senhor, esteja comigo tomara que me abençoe, alargue as minhas tendas, esteja comigo e me guarde, me livre de todo mal. Olha que oração, irmãos. Senhor, me guarde de todo mal. Para quê? Para que não me sobrevenham dias de aflições. É uma oração que Jabes faz e Deus o abençoa tremendamente por causa de uma postura que esse homem tem. E nós devemos também ter as mesmas posturas, irmãos. Querer, desejar, em primeiro lugar, estar buscando a Deus. A igreja esqueceu essa toma, esqueceu esse foco, esqueceu essa direção. Em primeiro lugar, nós devemos estar buscando a Deus. Depois as outras coisas, dar prioridade a Ele. Lendo a palavra do Senhor. Temos aí um desafio, aliás, abrindo parênteses aqui. Quem está lendo a Bíblia aí, irmãos? Apesar, peraí, deixa eu colocar. Bíblia todo mundo tem que ler. Agora, quem está envolvido no desafio de ler a Bíblia como um todo, os 66 livros até dezembro, aqui levanta a mão, quem está? Poucos. E quem estava parou? Eu vi irmãos antes levantando a mão, quem parou? Está diminuindo. Você está vendo? A decisão das nossas vidas, como muitas vezes, pastor, sabe o que é, pastor? Olha, eu estou trabalhando de manhã, estou acordando 5 horas da manhã, depois eu vou para a faculdade, quando eu chego em casa, estou um carro. Mas você parou um pouquinho, né? Ou lá na internet, ou videogame. Ô pastor, peraí, eu mereço também, né? Peraí, eu tenho que dar uma relaxada aqui, né? Peraí. Sempre um tempinho você arruma. E é só nós querermos, irmãos. Tem um ditado que diz assim: quando um não quer, como é que é? Dois não brigam. Se você tomar uma decisão, irmãos, pode ter certeza, nada vai ser contrário a você. Pelo contrário, você vai ter o respaldo, a bênção, a direção de Deus na tua vida. Se Deus é por ti, quem vai ser contra você? Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Essa mulher teve essa decisão, foi abençoada. E o que nos impede hoje de tomarmos decisões corretas nas nossas vidas? Mediante o Senhor, irmãos. Estou falando isso, não é mediante a igreja, mediante a homens. Porque muitas vezes pessoas querem tomar decisões mediante homens. Mas lá na frente o que vai acontecer? Decepções. E nessas decepções, principalmente na decepção, que a primeira coisa que ela faz, ela sai metendo pau em todo mundo. Essa semana eu fui aconselhar uma pessoa que estava muito bronqueada com uma situação. Ela falou: pastor, olha, que igreja. E começou, irmão. Injusto para quem?
Aí eu deixei ele falar. Eu falei, amigo, quase eu falei o nome dele. Curioso. Você que é homem, falou ele. Amigo, é homem, realmente. É homem. Amigo, preste bem atenção, meu irmão. Não proceda desse jeito. Primeiro, você está totalmente fora de si. Você não pode julgar as pessoas nesse estado. Primeiro, descanse um pouquinho. Depois a gente conversa. Agora, não proceda desse jeito. Por causa de uma situação que é entre você e o teu irmão, você está colocando um contexto de igreja por completo. Olha onde existe o escândalo, meu irmão. E você está sendo causa desse escândalo. Preste bem atenção, reflita no que você está fazendo. Você não está fazendo a coisa certa. Mas o que você precisar, eu vou estar te ajudando. O que você precisar, pode ter certeza. Eu estarei do seu lado. Mas reflita, pense. No dia seguinte eu liguei para ele. Foi ontem. Depois que eu voltei, né? Liguei para ele. Não fala nome. Não, né? Voltei e liguei para ele. Pastor, eu já fui conversar com a pessoa. Já pedi perdão. Puxa, e já começamos a direcionar melhor as nossas vidas. Me perdoe, pastor, por eu ter falado mal de pastores e de igreja. Por situações nas nossas vidas, de decisões que muitas vezes a gente quer tomar, por achar que nós estamos corretos e não estamos. Mas como é difícil isso. Então aqui eu vou dar um conselho. Se um dia você se deslocar, não vou nem usar a expressão desviar-se, deslocar de um ministério para outro, vai para outro sendo bênção. O que você deixou aqui, deixa aqui. E resolva aqui, para você continuar a ser bênção. E não leve maldição. Porque se você proceder de maneira contrária, você está sendo amaldiçoado e levando maldição para o lugar que você está. É muito sério isso, irmãos. É muito sério. Vamos aprender em relação a isso. Eu hoje decido, Senhor, aconteça o que acontecer. Se eu tiver uma briga com meu irmão, vou resolver com ele. Não vou colocar a igreja, não vou colocar o pastor, não vou colocar... Amém, igreja? Tem que ser... Vamos aprender a sermos pessoas adultas e não crianças. Amém? Espero que você não tome essa decisão. De um dia se deslocar de um ministério para outro. Se for, pode ter certeza, eu vou te abençoar. E quero que você seja bênção da maneira como você tem sido bênção aqui. Amém? Mas nunca saia no sentido de brigar com o irmão, brigar com fulano de tal e amaldiçoar a igreja, amaldiçoar o pastor. A maior facilidade que tem hoje, irmãos, pode ter certeza. Por causa disso, irmãos, maldição está sobre as vidas. E é perigoso. É perigoso. Vocês entenderam, irmãos? Por causa de uma decisão. Então esta mulher, e a segunda parte que eu quero aqui já trazer uma certa conclusão, não vindo aqui do grupo de louvor à frente, já me antecipando, né? Mas, aqui, por que isso? Porque ontem nós tivemos uma oportunidade de estarmos indo ao congresso, terceiro congresso de missões, conscientização de missões urbanas, e nós já fazemos parte há 3 anos desse congresso. Estivemos lá, o grupo de louvor, o grupo de teatro, né? Foi maravilhoso, como Deus falou, como Deus ministrou em nossos corações. E cada vez mais eu confesso a vocês, eu sou surpreendido pelo Espírito Santo. Como nos direciona, como nos motiva, como nos leva. Confesso, na quinta-feira eu recebi o comunicado dizendo: este é o tema. Quinta-feira, irmãos. Imagine como eu fiquei. Sabendo que tinha que trabalhar sexta-feira, o dia todo, cansado. Tanto é que sexta-feira à noite eu decidi, né? Não vou fazer nada, vou só estudar. E comecei a buscar. Irmãos, confesso que é muita coisa. Você quer colocar tanta coisa? Eu falei: Espírito Santo, me ajuda aqui, porque não dá. Porque que eu possa levar a igreja só o essencial. E de feito, chegou na hora, irmãos, eu estava irmãos, como a maneira que o Espírito Santo nos dirigiu para ministrar, irmãos, foi algo maravilhoso. Confesso, não é que eu ministrei aos outros, eu fui ministrado. É maravilhoso, irmãos, é gostoso. E esta é a decisão que a gente toma em querer servir ao Senhor. Até dei meu testemunho, que eu era a pessoa, assim como muitos aqui conhecem, já dei esse testemunho. Eu sou uma pessoa muito tímida.
Me põe à frente de um povo, seja ele qual for, sem o Espírito Santo. Não adianta. Eu vou gaguejar, eu vou tremer, eu vou suar, vou fazer nas calças. Não, é um medo terrível. Mas se eu estou aqui à frente, irmãos, primeiro eu fui tratado, eu fui curado, oh, glória a Deus. E segundo, eu estou aqui não é porque eu estou aqui, é porque o Espírito Santo aqui está usando, ministrando a minha vida, porque eu quero sempre ser um instrumento nas mãos do Senhor. Essa é a diferença. E isso que nos leva cada vez mais a continuarmos e tomarmos decisões nas nossas vidas, para muitas vezes sermos surpreendidos na nossa caminhada. Assim como eu sou, irmãos, eu glorifico, por isso que eu amo esse Deus cada vez mais. Muitas vezes Ele me surpreende, sabendo quem eu sou, sabendo o que eu faço, e as minhas limitações e as minhas deficiências. Quem não é, irmãos? Mas sempre estamos sendo surpreendidos por Deus, porque Deus quer nos usar. Deus conta comigo e com você. E se deixar, eu vou entrar no meu profético aqui. Quero parar e voltar aqui na decisão, irmão. Veja só, segunda e última parte. Irmãos, foi uma decisão corretíssima que aquela mulher teve, que Ruth teve. Versículo 16, vamos lá, correndo um pouquinho. Versículo, disse, porém, Ruth, não me instes para que deixe. Irmãos, eu confesso para vocês que no meu período de namoro, eu usei esse texto aqui para dar uma cartinha, uma frase de amor à minha futura esposa. Eu usei esse texto aqui, ó, sem conhecer. Olha, porém, disse Ruth, não me instes para que deixe. Amada, não adianta fazer o que você faz, eu não vou te deixar. Onde você estiver, eu quero estar junto. O que você fizer, quero fazer. Se você serve um Deus, eu quero servir esse Deus também. Não importa, em outras palavras, onde você está, o que você fizer, quero estar junto. Aonde firmou nosso relacionamento. Uma decisão que eu fiz, irmãos, de uma maneira tão assim, apaixonada, que muitas vezes a paixão nos deixa a gente cego, né? A paixão nos deixa cego. Amor não. Amor, se você realmente ama, você está disposto até a perder, mas está amando. E essa semana, eu fui desse testemunho ontem, né? Essa semana estávamos conversando com a pastora, com a minha esposa, Sônia, que não conhece, né? Estava conversando com ela, falei, você lembra aquele dia quando você me procurou e houve uma decisão nas nossas vidas, que tínhamos que tomar uma decisão, e eu dei liberdade. Agora é você, né? Amém. E dei liberdade para ela, de ela escolher, e disse assim, o que você escolher será bem feito. Se você escolher ficar comigo, eu estarei com você. Se você escolher não ficar comigo, eu estarei com você também. A decisão é sua. Ela tomou a decisão, irmãos. E ali pude glorificar a Deus, porque tomamos decisões corretas. Isso é amor, não é paixão. Paixão dá aquela loucura, não. Amor não, amor a gente paga o preço. Se for o caso, eu perco. Mas quero vê-la bem, quero vê-la feliz, quero vê-la abençoada. Não foi isso que Jesus fez. Perdeu tudo, irmãos. Para eu e você sermos salvos, porque Ele me ama, Ele te ama. Esse Jesus é maravilhoso, irmãos. E Ruth aqui, irmãos, preste bem atenção. Versículo 15, cuja lemos, 16 também. Mas ela, diante dessa decisão, foi precisa, foi correta. E ela desfrutou. Não vão continuar aqui nas suas bênçãos, nos seus benefícios que trouxe a ela na sua decisão. Vamos continuar em outros domingos. Mas quero parar aqui. Mas eu quero encerrar da seguinte maneira. Qual a decisão que você tomou? Você já deu o primeiro passo de fé? Você já entregou sua vida para Jesus? Irmãos, eu posso dizer aqui, como irmão, como amigo, como pastor, posso dizer para você, o único caminho é Jesus. Amém. Não existe outro. O mundo pode te oferecer, mas não existe, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Religião, esquece. E vai aparecer mais ainda. Mais ainda. Ramificações de várias religiões.
E sabemos, quem já estudou conosco, quem já sabe, que religião é você fazendo um caminho para chegar a Deus. Mas o verdadeiro cristianismo, a verdadeira escolha que você faz a Jesus Cristo, cuja Ele já traçou o caminho para você andar nele, para você ser abençoado e não ser confundido. Olha que coisa linda. Mas você tem que tomar uma decisão. Creio que a maioria aqui já tomou a decisão de Jesus Cristo, sim ou não? Amém. Agora existem outras decisões nas nossas vidas. Não é só aceitar Jesus. Eu vou fazer da minha vida, pastor, segundo a proposta da palavra de Deus. A palavra de Deus, e esta é a vontade de Deus, que eu seja santificado. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém virá a Deus. Se eu aceitei Jesus e não me santificar, irmão, sinto muito. Se Jesus voltar, você fica. Mas como eu aceitei Jesus? Mas cadê uma vida de santificação? Sem paz e santificação, ninguém verá a Deus. Aceitar Jesus não implica somente levantar a mão, dizer com voz e fazer aquela oração. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Não implica só isso. Implica uma responsabilidade, implica uma entrega, implica um morrer, implica um nascer de novo, para que desfrutemos, comecemos a desfrutar agora